Sabe, queridos, esse final de semana, sem se distrair, se você puder sentar. Nesse final de semana, queridos, nós tivemos aqui em Porto Alegre uma conferência para pastores e líderes que o pastor Luciano Subirá tem realizado já há muitos anos. O nome é Casa de Zadok. Pode deixar as luzes assim, por favor. Casa de Zadok, e que foi uma casa que não se corrompeu, que se santificou, que andou com Deus. E sabe, queridos, eu confesso a vocês assim, ontem à noite eu falei para minha esposa, eu fui tão impactado com todo aquele tempo, com tudo que aconteceu, mas algumas coisas, algumas mensagens, algumas palavras, algumas citações foram tão fortes que eu olhei para a Bela ontem à noite e eu disse: amor, acho que eu me converti hoje. Sabe quando você é tão impactado com coisas que às vezes você já sabe, com coisas que você já sabe, você em tese já vive, você já prega, você já experimenta, mas parece que de repente aquilo alcança uma proporção maior que você não imaginava que pudesse ter. Você consegue entender? Eu confesso a vocês assim, queridos, que em 1990 e talvez 6 ou 7, eu li um livro, que foi o livro que me despertou para a leitura. Não o conteúdo do livro me despertou para a leitura, mas o que o Espírito fez. Diga, o que o Espírito fez. Naquela vez o Espírito Santo me pegou, gente. Naquela vez o Espírito Santo me pegou, sabe? Eu confesso a vocês que a minha mãe está lá no fundo, acho que meu pai está ali dentro aconselhando. E ali por essa época, 94, 95, eu comecei a entrar numa atmosfera de vida no Espírito como eu nunca tinha vivido. Eu era novo ainda. E eu passava horas dentro do meu quarto, orando. A minha mãe, inclusive, comprou um abajur, que na época aquilo lá soava muita modernidade. O abajur, ele tinha 3 posições, uma ligado, outra desligado e outra meia fase. Então aquilo dava uma leve penumbra. E ali eu ficava às vezes madrugadas a fio. E, literalmente eu fui numa loja de eletrônicos e mandei fazer, porque não tinha nenhum tipo de extensão para fone de ouvido pronta. E eu pedi para fazer uma, acho que era de 5 metros, eu não lembro. E eu botava aquilo no som, ligava no meu fone, botava aquele fonezão no ouvido, e ali eu ficava adorando a Deus para não atrapalhar ninguém durante a madrugada. E, queridos, eu tinha cada encontro com o Espírito Santo. Cada encontro com o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque nesse final de semana, amados, para ser mais preciso, na sexta-feira à noite, o pastor Abe Uber, ou Huber, né? Pastor Abe Uber, ele é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, a Paz Church. E ele contando, queridos, quando os pais dele vieram dos Estados Unidos para cá, ele veio pequeno, e eles começaram a trabalhar como missionários, lá para os lados de Santarém, lá para cima. E eles começaram então a implantar uma igreja. Hoje vai ser a noite do Espírito Santo aqui, amados. Amém? Nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo. Seremos tocados para sermos transformados e de fato, sairmos daqui habitados pelo Espírito, amados. Amém, queridos? E ele contando então que o irmão, acho que o irmão mais velho dele, disse lá pelas tantas: ó, mano, você vai ter que assumir essa igreja aqui. E ele assumiu uma igreja que eles, com muito trabalho, com muita dedicação, conseguiram então
vamos dizer assim, estabelecer, e ela tinha em torno de 30 membros. E no primeiro culto que ele ia pregar nessa igreja, na igreja que eles haviam trabalhado, no primeiro culto que ele teria que assumir, daí pregar, ele lembra que ele se preparou muito, chegou na hora do culto, ele disse: olha, está quase na hora do culto, não tem ninguém, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pontualmente, para já ensinar esse povo como é que tem que ser, como é que a gente tem que adorar a Deus, que a gente tem que ser pontual, que a gente, tem que ter responsabilidade, compromisso com Deus. E ele então pontualmente começou, vamos supor, 19 horas, ele deu início. E ele disse que ele começou a fazer um louvor assim bem espichado, para dar tempo para o povo chegar. Bem espichado. Só que o povo não chegava. E o povo não chegava, e o povo não chegava. E quando ele olhou assim, se alguém quiser me ajudar ali na contagem final, mas se não me falha a memória, é isso, né? Por favor, coitadinho. Tinha ele, a esposa e a cunhada. Era o que tinha para aquele culto. Porque ele disse, porque realmente aqueles 30 e poucos membros, eles de fato não vinham nos cultos. Mas ele começou a se consagrar e orar e buscar mais a Deus. E de repente a coisa começou a fluir, e eles chegaram então a 150 membros. Mas ele diz que de fato aquilo de repente empacou e não andava mais e não avançava mais, e aquilo não acontecia. E depois a gente até conversou um pouquinho mais ali, eu queria tentar pegar mais alguns detalhes para aprender depois do culto, para aprender mais. E a coisa, sabe, ganhava 5 pessoas, perdia 10, ganhava 10, perdia 5, e assim a coisa se equilibrava e ficava no 150. Quando ele falou aquilo, eu disse: meu Deus, porque foi algo que nós tocamos aqui. Eu não sei se foi nessa ou não, acho que foi na outra terça-feira, sobre nós não nos acomodarmos e não deixarmos esse espírito de religiosidade se apegar no nosso coração, um espírito de mesmice, ou algo do tipo: já está tudo resolvido aqui na igreja, sempre tem milagres, sempre tem cura, sempre tem libertação, então está tudo certo, vai dar tudo certo. Então a gente parece que dá parece que a gente dá uma pisada no freio, já não ora mais tanto, já não tem mais tanta comunhão. E ele começou a sentir que aquilo começou, realmente de fato empacou, não andava mais. E ele começou a orar desesperadamente, buscando a Deus, pedindo a Deus uma direção. Chegou um dia que ele acabou chorando muito, orando muito, e pegou no sono. E ali ele teve um sonho. Nesse sonho ele estava num grande barco, e ele estava num rio que tinha uma água forte, uma água corrente, uma água cristalina, que levava aquele barco sem motor, sem vela, sem leme, sem remos. Simplesmente a força daquelas águas conduziam aquele barco, e simplesmente os peixes vinham. E de repente, por algum motivo, ele chega num lugar, não sei se ele acaba redirecionando, ou ele desce do barco, ou ele encosta o barco, e ele começa a ver aquele monte de peixes que estavam ali, que antes simplesmente eles vinham. E ele começou a tentar juntar aqueles peixes para levar. Travou, Isso, obrigado, pastor. Ele travou no banco de areia, ali quase como algo tudo meio lamacento. E ali ele começou a tentar juntar aqueles peixes. Ele juntava, mas o peixe ele é escorregadio, e ele tentava ir juntando os peixes, e outros ele tentava ir chutando, para ver se ele conseguia, vamos dizer assim, completar essa pescaria. Mas estava dando tudo errado. E de repente então o Espírito Santo trouxe um entendimento a ele, uma clareza. Ele realmente despertou daquele sonho, entendendo que o Espírito Santo havia falado com ele, e que aquele grande barco, aquelas águas, aquilo tudo era um movimento, era um mover do Espírito. E esse mover do Espírito era o que fazia com que realmente as coisas acontecessem, era o que realmente fazia com que a coisa fluísse, os peixes simplesmente chegassem, queridos. E esse pastor então entende, o pastor Eibe, ele entende que ele tinha que estreitar ainda mais a sua vida de comunhão, os seus laços de amor e de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque ele começou a lembrar que no início ele pregava muito sobre o Espírito, ele falava muito sobre o Espírito Santo, mas de repente ele começou a ensinar muitas coisas, o que não é errado, mas o Espírito Santo.
E esse homem então se volta a esse entendimento e começa a pregar ainda mais forte, ou retorna, volta a pregar ainda mais forte sobre o Espírito Santo. Queridos, porque é o Espírito que convence as pessoas, amém, igreja? É Ele que convence de todas as coisas, é o Espírito que faz as curas, é o Espírito Santo que age e as pessoas são libertas, é o Espírito Santo que gera o crescimento de uma família, que gera a sustentabilidade de uma família, é o Espírito Santo que nos guia a não errarmos como pai, como mãe, como profissionais, é o Espírito que não nos permite, se nós ouvirmos a sua voz, de não errarmos como obreiros, não errarmos como igreja, não errarmos como cidadãos. Queridos, entenda que o segredo da grande tribulação, sabe qual é? É a retirada do Espírito. É por causa da retirada do Espírito, quando o Espírito não estiver mais na terra, é que a grande tribulação realmente acontece. Ou seja, o Espírito Santo é o que sustenta todas as coisas aqui. Queridos, era o Espírito que queimava naquela sarça ardente. Era o Espírito de Deus que queimava lá, queridos. Foi o próprio Espírito de Deus que foi soprado por Deus e gerou vida dentro do homem. Foi o próprio Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, amados. Ele é a pessoa mais importante para nós, queridos. E por que eu falei sobre aquilo, queridos? Porque eu declaro com muita dor no meu coração. Quantas vezes nós entramos num ativismo, e eu quero dizer para vocês que eu preciso cuidar mais, queridos. Porque a live de manhã, na madrugada ainda eu tenho que acordar, e a live às 11 horas, e a live 6h30, atender todo mundo que me chama, e todo mundo que me liga, e tudo isso é muito maravilhoso. Mas, queridos, você pode ter certeza que desde esse final de semana, eu disse: Senhor, eu não vou mais passar nenhum dia sem ter um bom tempo de comunhão com o Teu Espírito. Um bom tempo de comunhão com o Teu Espírito. Um tempo de qualidade, amados. Porque eu já falei sobre isso, eu já preguei sobre isso, eu sei disso. Só que quantas vezes nós entramos, vamos orar, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, mas meu Deus, eu te peço, faz isso, faz aquilo, me perdoa, me ajuda, me faz conquistar, me faz prosperar, me faz isso. Está na hora da gente voltar para a presença de Deus para ouvir a voz dEle. Para ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo que Ele demore a falar, e era isso que eu fazia, queridos. Era isso que eu fazia. Eu quero dizer que foi isso que, na verdade, quando começou a dar todos aqueles problemas que nós tivemos no passado, levantes do diabo contra essa igreja, eu e minha esposa começamos a orar pelo menos meia hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, às vezes por dia, só orando, só ouvindo de Deus. E muitas vezes, a gente ficava 15, 20 minutos sem falar nada, só ajoelhados, uma música assim, tocando e chorando na presença de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que nós todos hoje façamos isso aqui, amados. Sabe, nós entrarmos na presença do Espírito Santo, para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, queridos. Todas as vezes que o povo de Deus ouviu a voz do Espírito, todas as vezes que o povo de Deus ouviu a voz do Espírito, o povo triunfou, o povo avançou, o povo conquistou, o povo destruiu seus inimigos, derrotou seus inimigos, alcançou terras, conquistou fronteiras. Porém, todas as vezes que o povo deixou de ouvir a Deus, por algum motivo, por distração, por perseguição, por problemas, os problemas aumentaram, as dificuldades aumentaram. Que nós hoje possamos verdadeiramente, amados, lembrar do texto que fala em Tiago capítulo 4, abra comigo lá por favor. Tiago capítulo 4, versículo 5. Oh Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, chora braçuriana labraçoia canderê, chora braçuria cana labraçaia. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa. Eu estava com 2 preletores ontem. Quando você abre a Bíblia, eu vou falar aqui. Um deles era o pastor Luciano Subirá, o outro, eu não vou falar o nome, porque foi um assunto deles, ou melhor, um assunto dele. E ele no carro, ele me pediu licença para falar, porque queria falar daqui. Disse: pastor Samuel, desculpa, mas deixa eu falar uma coisa. E ele perguntou: pastor Luciano, o senhor sentiu como aqui é diferente? Eu fiquei envergonhado, amados.
Eu fiquei envergonhado. Só que ao mesmo tempo veio um peso de responsabilidade sobre o meu coração. Ele disse: o senhor notou como aqui a coisa é mais travada? E o pastor Luciano disse: eu já estou acostumado, eu venho mais aqui no sul. Com a graça de Deus, nós não temos vivido isso aqui dentro da nossa igreja, amém, amados? Temos visto os céus abertos aqui, amém, igreja? Amém! Mas eu estou a fim de romper isso nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, que todo o nosso estado seja reconhecido, amados. Não só Porto Alegre, não só nossa igreja, mas todo o estado. E nós podemos fazer isso, amados. Nós podemos romper todas as barreiras, todas as tranqueiras do diabo. E aí o pastor Luciano ainda falou: você sabia que proporcionalmente existem mais terreiros de ocultismo aqui no Rio Grande do Sul do que em qualquer outro estado? E citou um estado em particular. Em qualquer outro estado do Brasil. Queridos, nós que estamos aqui, nós é que somos os responsáveis de mudarmos isso. Isso não se fará com discursos, isso não se fará com passeatas, não faremos isso com qualquer tipo de greve. Não, talvez greve de fome, vulgo jejum. É nossa responsabilidade. Eu não aceito, amados, em nome de Jesus. Claro que glória a Deus por todos os irmãos, homens e mulheres de Deus que nós podemos trazer aqui para o nosso estado, amém, amados? Que vão abençoar o nosso estado. Veja que eu não estou falando da nossa igreja, veja que eu não estou falando da nossa cidade, eu estou falando do nosso estado. A briga é mais alta, amados. Posso ouvir pelo menos um amém, fora do pastor Felipe? A briga é muito mais alta. E eu estou a fim de brigar essa briga, amados. Eu estou a fim de lutar essa batalha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande. E nós queremos briga de gente grande. Porque o nosso Deus é grande. Queridos, em nome de Jesus, há uma responsabilidade, um peso de responsabilidade profético sobre o nosso ministério, amados, de nós realmente rompermos as barreiras, para que nós não precisemos mais ouvir esse tipo de coisa. O pastor Luciano disse: eu já estou mais acostumado aqui com o sul, graças a Deus. O pastor Luciano sempre fala coisas maravilhosas acerca do nosso ministério, amados. Então isso excluía o nosso ministério, graças a Deus. Mas ele disse assim: aqui no sul eles chamam de tranqueira. Quando dá esse monte de engarrafamento no trânsito, está uma tranqueira o trânsito. Queridos, eu não aceito que o nosso estado seja conhecido como um estado de tranqueira. Essa é a sua resposta? Eu vou dizer de novo, amados. Em nome de Jesus, eu não aceito que o nosso estado seja conhecido como um estado de tranqueira espiritual. Amém, igreja? É essa a posição, é esse posicionamento. Amados, o nosso estado será mais próspero se nós avançarmos espiritualmente. Nós teremos mais emprego, a educação será melhor, a segurança será melhor. Coisa triste ouvir, queridos. Numa das mais tinha um outro irmão que veio de outro estado para pregar aqui. Ele perguntando: pastor, vocês podem me pegar no hotel? Eu disse: pô, querido, claro. Mas você não gosta muito de dirigir? Não, na verdade eu tenho um pouco de medo. Todo mundo fala que Porto Alegre é tão inseguro, então eu queria deixar o carro no hotel. Gente, vamos orar. Vamos orar, queridos. Vamos orar, queridos. Amém, amados? E tudo isso quem pode fazer é o Espírito Santo. Tudo isso quem vai fazer é o Espírito Santo, não somos nós, queridos. Porque foi assim que esse pastor então rompeu, amados. E ele lá, com aquela igreja de 150 pessoas, que não avançava, que não rompia, que não andava, quando ele começou a enfatizar mais a pessoa do Espírito, tanto na sua vida pessoal, quanto dentro da igreja, essa igreja rapidamente começou a crescer, amados. Rapidamente começou a prosperar e aumentar e crescer. E as pessoas e as famílias e os bairros, as ruas, as cidades começaram a ser impactadas. Queridos, meus amados, essa igreja hoje, amados, essa primeira de Santarém, eu posso afirmar a você que tranquilamente tem mais de 40 mil membros.
São centenas de pequenas outras igrejas que fazem parte deste ministério. Aí quando eles fizeram tudo isso, implantaram, acho que mudaram para Fortaleza, se não me falha a memória, isso. Foram para Fortaleza, milhares de pessoas lá. Queridos, há um mover tão grande, há um mover tão grande, há um mover tão grande que o Espírito Santo quer fazer. E eu vou dizer, eu vou declarar como profeta do Senhor, nós é quem vamos fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, amados. Nós é quem vamos fazer isso no Rio Grande do Sul. Nós é quem vamos fazer isso no Rio Grande do Sul. Porque se Deus pode usar aquele homem amado, nós também somos amados para podermos ser usados por Deus. Aí eles foram para Fortaleza, milhares. Aí eles sentiram de Deus de vir para São Paulo. Queridos, eu sei, e eu vou declarar aqui, eu vou dizer um número que ele não falou. Mas quando Deus falou com ele, ele chamou a igreja e disse: olha, Deus está nos mandando irmos para São Paulo e implantarmos o reino de Deus lá também, em o nome do ministério que Deus nos conduziu até hoje. E eles foram, queridos, só que eles não foram. Não foi só a família do pastor. Estava todo mundo, está todo mundo tão engajado, que pessoas começaram a procurar emprego em São Paulo. Pessoas começaram a largar os seus empregos lá para irem para São Paulo. E Deus tem abençoado eles demais, tremendamente. Queridos, eles vieram embora de Fortaleza, e talvez alguns de Santarém, não sei exatamente, e começaram uma igreja já na inauguração. Detalhe, esse número que eu vou dizer agora são de pessoas que vieram lá de cima e se mudaram para São Paulo, com um único objetivo: de obedecerem à voz do Espírito e implantarem essa igreja lá. 500 pessoas. 500 pessoas. É o mover, é o fluir, queridos. Há um vento soprando sobre a nossa igreja aqui, amados. Isso. Há um vento soprando aqui na nossa igreja. Há um vento soprando sobre o nosso ministério, amados. E nós não podemos simplesmente: Senhor, hoje nós não vamos colocar as velas aqui. Não, nós precisamos abrir velas cada vez mais altas, cada vez mais para os lados, mais extensas, e dizer: Deus, empurra esse barco, Senhor. Empurra esse barco, Senhor. Empurra minha vida para estas águas profundas, para estas águas profundas, para esta colheita abundante. E quanto mais estivermos engajados, quanto mais estivermos mergulhados nestas águas, mais Deus nos fará prosperar como pessoa, como família. Os teus negócios serão afetados, a tua vida profissional será afetada, o teu bolso será afetado positivamente. Sempre que o povo de Deus deu ouvidos à voz do Espírito, o povo prosperou, queridos. Sempre. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: sempre que damos ouvidos à voz do Espírito, sempre que o povo de Deus deu ouvidos à voz do Espírito, o povo prosperou, o povo avançou, o povo conquistou. Meus irmãos, vocês estão conseguindo entrar? Vocês estão conseguindo mergulhar comigo aqui? Gente, eu quero dizer que Deus, enquanto eu estou falando isso, Deus já está curando aqui, amados. Deus já está curando, Deus já está tocando as tuas finanças. Deus está tocando o teu filho que estava mais para lá do que para cá. Deus está tocando a tua esposa que estava meio balançada. Isso, pode aplaudir, pode glorificar, porque Deus está fazendo. Chore a blassúria, canda labraçoia. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura? É com ciúme, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Amados, o Espírito Santo quer ter comunhão conosco, queridos. E sabe que esse pastor, com uma igreja tão grande, com tantos obreiros, com tantas facilidades, esse é o problema. A gente acha que vai chegar no momento que a gente não vai mais ter problemas. Isso é uma grandíssima mentira, é um grandíssimo engano. Ele, com todas essas facilidades, ele dizendo que esses dias ainda ele estava lá no quarto dele, lá dizendo para Deus: Deus, o que eu faço nessa situação, Senhor? O que eu faço com esse obreiro? O que eu faço com esse pastor? O que eu faço com essa pessoa? O que eu faço com essa família?
Espírito Santo me ajuda. E quantas vezes quando ele não sabe o que fazer, ele diz: Senhor, graças a Deus que eu sou só o pastor auxiliar desse ministério, o Senhor é o pastor, o problema é seu. Sejamos o pastor auxiliar na nossa família, amados. Sejamos o pastor auxiliar no nosso ministério. Sejamos o pastor auxiliar na nossa casa, queridos. Entenda que Deus é quem tem que ir à frente. E entenda que quando Deus vai à frente, mas quando é que Deus vai à frente? É quando nós saímos da frente dele. Deus só pode ir na nossa frente quando nós damos espaço para Ele. E eu falo para a honra e glória do Senhor Jesus que a mesma coisa que aconteceu com eles em São Paulo agora de março para cá, é o que tem acontecido conosco. De março para cá, eles triplicaram o tamanho da igreja. E nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, de março para cá, nós também triplicamos o tamanho da nossa igreja, amados. Ou seja, é o mesmo mover que está lá, está aqui, o mesmo mover. Só que se nós queremos que isso rompa, queridos, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: se você quer que isso realmente rompa, não, com mais vontade, meu irmão. Se você realmente quer ver o romper de Deus na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, você e eu precisamos ter uma nova atitude. Amém, amados? Eu já vejo alguns ensaios do Espírito no nosso meio. Eu acho que era a música, cantamos que o Rujo Leão antes, né? E eu vi numa hora que deu uma pausa ali, que vocês começaram a... É isso. Uma igreja que age e que reage. Não dá para ser só uma igreja que age. Age quando? Age quando está com necessidade. Aí lembra de orar a Deus. Aí lembra de jejuar. Aí lembra, gente, eu estou pilhado por mais jejuns. Eu realmente estou pilhado. Eu estou realmente, sabe, queimando o meu coração. Tenho tido o privilégio de ter mais tempo junto com o pastor Luciano, que é um homem que tem mergulhado nisso e tem sim me influenciado. Eu tenho sido impactado. Eu tenho sido estimulado, encorajado por ele. E eu quero encorajar toda a igreja, amados. Eu quero encorajar toda a igreja. Queridos, nós temos vários exemplos da história de quando igrejas começaram a buscar a Deus. Não sei se você já leu um livro, eu não consigo lembrar agora o autor, mas o nome desse livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se você puder ler esse livro, amado. É um livro já mais antigo, mas tem, eu acho, ainda por aí. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pensa numa igreja que um dia teve uma experiência incrível. Acho que foi num culto de manhã. Se eu contar vai perder a graça, né? Não vou contar. Aconteceu algo impactante e eles resolveram a nunca mais, só, né? Um pequeno spoiler, né? Decidiram nunca mais, eles como igreja, vejam um corpo. Diga um corpo. Você já ouviu falar do soco de uma polegada, sim ou não? Quem já ouviu falar disso? Soco de uma polegada, não? Será que eu vou ter que demonstrar aqui, irmãos? Não. Mas é uma técnica que eles usam. Vem aqui, Felipe. Não. Que é um soco que eu não vou nem botar a posição, porque vai que eu me emociono, acabo, né? Mas é um soco que... é uma técnica que eles usam, que eles dão um soco dessa distância assim. Obrigado. E esse movimento não é porque o cara é forte. Um dos caras que mais dominou essa técnica era um franzininho, baixinho, em tese, muito musculosinho, mas músculos muito pequenos. Não era uma questão de uma movimentação extrema, de uma massa muito grande, por isso um impacto ou uma repercussão tão forte. Mas é a técnica que consegue então fazer com que um movimento de uma polegada, onde um corpo se move, não só um braço, não só uma mão, mas o corpo todo, até as pernas. Queridos, quando eu vi eles falando sobre isso, eu disse: meu Deus, isso é igreja. Isso é igreja, queridos.
Porque às vezes tem um irmãozinho que ele só tem esse espaço para conseguir, sabe, se defender de algum ataque do diabo. Mas se tivesse todo um corpo com ele, orando nesse mesmo movimento, aquilo seria talvez um soco destruidor, um soco fatal. Queridos, quando nós como igreja então começarmos a verdadeiramente entendermos que debaixo desta ação do Espírito, amados, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não tirou uma família, Ele tirou o povo inteiro, era um corpo, era a igreja, uma figura da igreja. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Então o Espírito está fazendo isso nesses dias. É um mover profético, amados, sobre a igreja. Há um mover profético fazendo esta unidade, a unidade da oração, a unidade do jejum, da busca. Amém, amados? Você está me ouvindo? Diga amém. E o Espírito está queimando, queridos. O Espírito está ardendo, o Espírito está chamando a igreja. Entenda que se você entrar nesse mover do Espírito, eu vou falar pela terceira vez, suas finanças serão afetadas, seus filhos serão afetados, sua esposa será afetada, seu marido será afetado, a sua família será afetada. Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar, meu irmão. Em João capítulo 15 diz que o ramo que dá fruto, Ele cuida e limpa. Diga, o ramo que dá fruto, Ele cuida e limpa. Diga, o ramo que dá fruto, Ele cuida e limpa. Para quê? Para o ramo ficar bonito? Não. Para os outros olharem e dizer, meu Deus, que igreja que está crescendo. Meu Deus, como eles estão alcançando, olha só, é telão. Queridos, isso é só material. Isso é só material, isso o dinheiro compra. Agora, o que tem que ser a nossa alegria são as libertações. Terça-feira, essa sala estava mega lotada de gente sendo liberta no final do culto, amados. Essa tem que ser a nossa alegria. Aí o resto tudo vem. Aí o resto tudo vem, amado. Chora, blassúria, canda, labra-se. Ei, meu irmão, você que está aqui vivendo esse começo, é porque Deus te escolheu para ser um daqueles que vão fazer esse estado queimar. 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 Ora, blassúria, canda, labra-soe. Queridos, algumas pessoas contam que a vida de Billy Graham nunca mais foi a mesma depois que ele viu uma coisa. Quando ele visitou o quarto de John Wesley. O quarto de John Wesley não era cheio de livros, podia até tê-los, mas não foi isso que marcou Billy Graham. O quarto de John Wesley tinha do lado da cama dele 2 marcas no chão, que eram as marcas dos joelhos dele. Queridos, que nós venhamos construir. Esse é o melhor e o mais lindo, belo e poderoso altar que se pode construir ao Senhor. As marcas dos nossos joelhos no chão do nosso quarto. Isso muda famílias, isso muda a história, isso transforma, isso realmente quebra. Quer dizer, eu creio que Deus está vindo com uma onda muito poderosa sobre o nosso estado. E eu estou afim, queridos, eu não estou afim de pegar a rebarba desta onda. Você já viu na praia como é que funciona? É o surfista, o profissional, ele pega a crista da onda, ele é o primeiro a subir. Aí tem aqueles outros que tentam, tem aqueles outros que pensam, e aqueles outros que fantasiam. Tem muita gente que gosta de pegar a onda, e aí pega só aquela espuminha que até empurra. Sabe a criança quando ela brinca lá na beira da praia, ela pega aquela espuminha e ela vai. Só que naquela espuma ela só tem uma coisa que ela faz. Ela vai até o final da onda, né, daquela espuminha, e chega ali na beira e ela encalha na areia. O surfista profissional, ele está lá no fundo,
mais uma vez, faze-te ao largo, vai no profundo. Mas é mais difícil chegar lá, pastor. Pois é, mas tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. A pescaria profunda, a pescaria poderosa, a pesca, ei, vamos de novo, a pesca, vamos de novo, amém? A pesca maravilhosa, Jesus podia ter feito o que Ele quisesse. Ele poderia ter dito para os discípulos, ou para Pedro no caso, que se tornaram ali seu discípulo, ele podia ter dito: ó Pedro, seguinte, ó, já que tu me emprestou teu barco, olha para mim, olhou para mim, agora olha para o teu barco, cheio de peixe, está aí, ó, te dei. Mas não, queridos, tem coisas que Deus não vai nos dar de graça. Olha para a pessoa que está ao lado e diga: tem coisas que Deus não vai nos dar de graça. Salvação, que era algo impagável, isso Ele deu de graça. Agora a unção, o poder, o respaldo do poder de Deus, isso se ganha com o joelho no chão, com barriga vazia. Vamos jejuar, igreja? Vamos orar mais, queridos? Ei, não ouvi nada. Vamos orar, igreja? Vamos jejuar mais, vamos buscar mais, queridos. Vamos rasgar os céus, rasgar os céus. Vamos rasgar os céus. Chora blasúria, cana, labra, soiana, lamacê. O Espírito Santo anseia por ter comunhão conosco, queridos. E o pastor Eibe estava tentando aprender a ouvir a voz do Espírito para não errar mais. Escuta essa. Lembra quando eu falei aqui na conferência dos dons, sobre uma impressão interior, sobre ouvir uma voz interior? Quem é que lembra disso? Vocês lembram que eu comentei que parecia que era a minha própria voz falando? Quem é que lembra disso? Levanta a mão. Pois é, que isso aqui me deu uma alegria, uma esperança, quando eu vi que o pastor Eibe falou a mesma coisa. Eu disse: meu Deus, a gente não é tão maluco assim. Ou tem gente maluca que nem nós. E eu estou a fim de mergulhar nessa mesma maluquice dele, então. Ele disse que a primeira vez que ele foi num retiro, disseram: vamos ter um tempo com Deus. Ele foi lá perto de umas árvores, começou a orar. E ele ficou: Espírito Santo, oh Deus, como eu amo, como eu te amo, Senhor, como eu te amo. E tal, e Deus não falava nada. De repente ele assim: mas Senhor, eu te amo tanto, Senhor. E de repente ele ouviu assim: eu também te amo tanto, meu filho. Aí ele ficou: meu Deus, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não, mas era a minha voz. Acho que era eu mesmo falando comigo mesmo, coisa da minha imaginação. E ali o Espírito Santo esclareceu para ele. E foi muito interessante, porque uma noite antes eu estava conversando com a Beli, ou uma tarde antes, eu não sei, no dia anterior. E a Beli estava fazendo algumas perguntas. Eu disse: não, amor, na verdade é que o Espírito, ele habita em nós, né? Deus habita dentro de nós. E obviamente é o seu Espírito, e o Espírito então ele comunica com o nosso Espírito. Por isso que às vezes parece que é a gente pensando. Por isso às vezes parece que é a nossa voz. Então eu tenho certeza que você já tem ouvido muitas vezes a voz do Espírito Santo, e você fica pensando: gente, isso aí é a minha voz, isso aí sou eu falando para mim mesmo. E às vezes as respostas, além de terem o nosso tom da nossa voz, elas são tão óbvias que a gente acha que é bobagem, e daí a gente não faz. Sabe aquela vozinha que diz assim para você: não briga com a esposa. Daí você acha que é a voz do bom senso. Não, é a voz do Espírito Santo, meu irmão. Não briga com o marido, não discute. Calma, calma. Isso aí é o Espírito Santo dizendo para você: se acalme, eu estou aqui. O mar está agitado, mas eu estou aqui. As ondas estão grandes, mas eu estou aqui. Os leões estão aí dentro da cova, mas espera, eu estou aqui. A fornalha está 7 vezes mais quente, mas acalma, eu estou aqui. Queridos, quem andou com Sadraque, Mesaque e Abdenego no meio daquela fornalha foi o Espírito de Deus. Amém, igreja? Quem estava dentro daquela cova cheia de leões era o Espírito de Deus, amados. O que visitou Lázaro: Lázaro, vem para fora. Foi a ordem de Jesus, sim. Mas quem soprou de novo foi o Espírito. Muitas vezes a igreja quer viver sem o Espírito, amados. Foi o que eu falei na conferência: não tinha como nós ministrarmos sobre dons sem falarmos antes do Espírito, porque é o Espírito que dá os dons, amados, é o Espírito que faz tudo. Você está ouvindo isso? Diga amém.
Gente, eu me lembro quantas vezes eu pregava sobre isso. Eu dizia, gente, ainda quando pregava na minha juventude, lá nos jovens, eu dizia, gente, o Espírito Santo, ele está aqui na terra hoje. Sabe por quê? Porque Jesus não ia dar conta de conversar com todo mundo. Jesus conversava com os 12, conversava com mais alguns, talvez os 70, os 120, pregava para as multidões, mas ele conversava com os 12, e na verdade conversava mais sério ainda com 3, e quem mais tinha comunhão mesmo, era o João, que chegava a encostar a cabeça no peito dele. Talvez, já falei isso várias vezes aqui, ouvia os batimentos do coração de Jesus. Olha para o professor que está ao seu lado e diga, quem mais se aproxima, é quem mais ouve. Quem mais ouve, é quem mais avança, é quem mais conquista. Você está entendendo essa palavra, sim ou não, meu irmão? Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente clama, a gente grita, mas a gente não para ouvir. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, nós precisamos parar para ouvir. Diga, nós precisamos parar para ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo.